Olá, tudo bem por aí? Esperamos que sim. A queda de braço está se acirrando cada vez mais sem que um lado faça muito esforço para vencer. Apenas o outro se debate como pode para tentar uma sobrevida. Estamos falando, é claro, da administração Trump e o sistema que se instalou no Brasil. O presidente americano deixou bem claro que está com o Brasil no radar e que não vai medir esforços para conseguir o que deseja. Do lado oposto, os caras sabem que a pancada será grande. Mas o que fazer se o planejamento de governo de longa data foi feito sem que houvesse nenhum contratempo? Não há um plano B? Aconteceu. E agora, como é que vai ficar? Então, o negócio é continuar com o pé no acelerador para ver até onde se consegue ir. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, que terá também uma entrevista exclusiva com o senador astronauta Marcos Pontes, candidato à presidência do Senado. A eleição é neste sábado e vamos saber como ele está se preparando. É daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. E ouvindo a rádio, Andrei, eu vi passando do Articulac. E hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, meu grande amigo Paulo, que alegria estar aqui mais uma vez para falarmos do Articulark, um produto que está transformando vidas, e você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma história real de uma pessoa que hoje não sofre mais com dores, de uma pessoa que colocou o Articulark no seu dia a dia e hoje vive uma vida diferente. Gente, esse Brasilzão que a gente mora é complicado, não é fácil. A gente trabalha mais que descansa. A gente tem que batalhar para poder conquistar alguma coisa na vida, senão não dá certo. E aí, muitas das vezes, a gente acaba deixando, nessa correria do dia a dia, deixando a nossa saúde para depois. Só que uma hora a conta chega, não tem jeito. A gente não é de ferro, a gente não é uma máquina. E até máquina dá problema, imagina a gente. Então você que tá me ouvindo, que tá sofrendo com aquela dor no joelho, aquela dor na coluna, aquela dor no quadril. André, eu não consigo mais trabalhar. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já comprei remédio, já fiz tratamento, fisioterapia, e a dor não passa. O que eu faço? Gente, esse produto, o Articulark, ele é o único produto em solo nacional, é o único produto que consegue eliminar todas as dores a partir da primeira semana de uso. E não é um produto que você vai ter, eu vou testar para ver se dá. Não, aqui é certeza, aqui é coisa certa, é o que você precisa. É um produto honesto, é um produto que realmente vai dar aquilo que você está procurando, que é resultado e resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor precisa de um produto que caiba dentro do orçamento e que dê resultado. Gente, eu comentei com vocês aqui e eu falo novamente, eu, Andrei, eu sou o diretor aqui da empresa, eu que fundei o produto, eu criei esse produto. E eu falo para você, eu sofri muito com o meu joelho esquerdo. Eu, por exemplo, tive uma condromalácia e uma artrose. Perdi 100% a cartilagem do meu joelho. Fiquei praticamente sem poder nem sequer levantar. Me afastei do trabalho na época. A única coisa que resolveu o meu problema, mesmo depois de morfina, de tramal, de codeína, a única coisa que resolveu foi quando eu fui numa clínica ortopédica e eu conversei com o ortopedista. Ele falou assim, Andrei, o seu caso ou é prótese ou você faz um tratamento com ácido hialurônico. Eu falei, doutor, não vou fazer cirurgia. Ele falou assim, então vamos fazer esse tratamento. Foi caro, não foi barato. Porque quem sabe, quem já aplicou sabe. Uma injeção de ácido hialurônico hoje você não encontra por menos de 3 mil reais. Eu tô falando uma de ótima qualidade, né? Uma que realmente vai te dar resultado. É no mínimo esse preço, uma injeção. Aí você me fala, Andrei, quantas injeções para dar resultado? Eu tive que aplicar 6 injeções. Mas eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Depois disso, acabou a dor, acabou meu sofrimento. Eu parei e pensei, eu falei, eu vou desenvolver um produto, eu vou criar um produto e vou colocar dentro da cápsula o mesmo ácido hialurônico. Só que além do ácido hialurônico, ele tem condroitina, ele tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico. O mesmo que é utilizado nas clínicas de ortopedia. Então, quando você tomar o Articulark, rapidamente esse ácido hialurônico ele será conduzido até onde está faltando a cartilagem, até onde está ressecado, até onde está batendo osso com osso, até onde falta lubrificação. Ele vai restaurar e é por isso que a dor desaparece. O remédio de farmácia, ele é até válido, mas ele vale ali por 2, 3 horas, no máximo um dia. No outro dia dói de novo, no outro dia tem que tomar remédio de novo. E o próprio ortopedista, ele olhou pra mim e falou assim, Andrei, remédio de farmácia, joga tudo que você comprou fora. Pode jogar fora que eu tô falando. Não vai te dar resultado. Daqui a pouco, de tanto remédio que você toma, você vai estar com um problema no fígado e no rim.
Eu falei, pois é. E aí eu parei de tomar remédio, depois disso foi outra história. Por isso que eu falo, gente, esse produto, ele é um produto que foi testado, aprovado, e hoje nós somos eleito o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Se você quer resultado a partir da primeira semana, Articular, que é o produto. Atenção você que tem artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, desvio de coluna. Já vai ligando agora. Aproveita hoje, faz o seu pedido. Hoje, os 3.000 telespectadores que ligarem a partir de agora, vou dar um desconto especial. É aposentado? É pensionista? O desconto é maior ainda. E a facilidade é muito maior. Então ligue agora e peça Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita. O produto chega na sua casa já nos próximos dias. Uma semana de uso é o resultado que acontece. Tem pessoas que no segundo dia já falam, André, já acordei melhor, já tô bem, tô outra pessoa. É isso, é resultado rápido, é o que você precisa. Rapidez e um produto que cabe dentro do bolso. Então, ligue e peça Articular aqui. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente, olha só, 2 pomadas que são lançamento, pomada bálsamo dourado com mais de 10 bioativos, pomada gelo seco que tira inflamação e inchaço das pernas, e ainda recebe o nosso aparelho de massagem profissional. Tudo isso eu te entrego agora, e o pagamento só pro mês que vem. Então, gente, liga e peça Articular aqui. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Os chineses surpreendem o mundo com o lançamento de uma nova tecnologia de inteligência artificial mais poderosa e barata do que as produzidas pelas Big Techs americanas. Foi um susto danado para o setor que pensava que a tecnologia estava restrita apenas ao território americano. Os chineses mostraram proficiência com um produto extremamente avançado e muito mais barato e acessível do que as concorrentes disponíveis no mercado. Em comunicado oficial, o presidente Donald Trump afirmou que a tecnologia da startup chinesa DeepSeek deveria servir como um incentivo para empresas americanas, destacando que é positivo que empresas na China tenham desenvolvido um método de inteligência artificial mais barato e rápido. Veja. Today and over the last couple of days, I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI and much less expensive method. And that's good because you don't have to spend as much money. I view that as a positive, as an asset. Investidores venderam ações de tecnologia em todo o mundo nesta terça-feira devido a preocupações de que o surgimento de um modelo de inteligência artificial chinês de baixo custo ameaçaria a dominância das atuais líderes de IA baseadas nos Estados Unidos. Mas Donald Trump viu o surgimento da startup chinesa como algo muito positivo. Veja o que ele disse. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with, hopefully, the same solution. Pelo sim ou pelo não, a verdade é que muita gente foi pega de surpresa com o lançamento dessa nova tecnologia, que vai ser muito útil para baratear os custos e facilitar cada vez mais o acesso dos usuários pelo mundo inteiro. Ainda no mesmo evento realizado na Flórida, o presidente americano despertou mais a atenção das autoridades brasileiras ao falar de tarifas para os países que compõem o BRICS. Se alguém ainda tinha alguma dúvida de que ele estava falando muito sério por intermédio de seus interlocutores, agora não tem mais. Trump disse que o Brasil é um dos países que querem prejudicar os Estados Unidos. E prometeu rebater aplicando mais tarifas. Veja. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish
we're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. Pronto, já era, está aí, papai. O chicote está estalando. E ele tem o direito de fazer o que quiser. Ele é o dono do poder nos Estados Unidos agora e quer colocar a América first again. Mas, na verdade, sabemos que ele está de olho no presidente Lula, principalmente depois do presidente brasileiro liderar uma insurreição dos países do BRICS contra a moeda americana. Foi o que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse. Ele falou, foi o Lula quem começou com tudo isso. Quando ele viu que o bicho ia pegar, apontou o dedo, esticou. Falou, olha, a gente não tem nada a ver com isso. Pois Donald Trump não esquece e está muito bem informado. Ele não gosta do brasileiro e está de olho em todos os passos que ele dá. Fazer o quê? Manda quem é mais forte. Acabou. Quem não quiser aceitar, que não faça mais negócios com os Estados Unidos. A pergunta é, o Brasil tem condições de proceder assim? Não tem. Então é enfiar a viola no saco e acabar com essas rebeldias. Em falar nisso, o governo Lula parece que não sabe o que fazer para sair da crise. A única solução que enxerga é a regulamentação das mídias sociais a todo custo. Como falta capacidade técnica para discutir outras alternativas, o jeito é continuar tentando pelo único caminho que conhece, ou seja, a censura. Com base nisso, o governo prepara um novo projeto de lei para remover conteúdos de redes sociais. O texto foi feito pelo Ministério da Justiça e distribuído para outros órgãos do governo como AGU, CGU e SECOM. A denúncia foi feita pelo jornal A Folha de São Paulo, que está sentindo o que está por trás das intenções do governo. E, de acordo com o jornal, o Planalto, com o apoio do Poder Judiciário, quer pressionar as plataformas a remover os conteúdos considerados pelo governo e pelo Judiciário como desinformação e fake news. E, de novo, ninguém apresenta uma definição do que é desinformação. Esse critério ficaria a cargo de agentes do governo. Já imaginou? O objetivo seria evitar que novos vídeos, como o que foi gravado pelo deputado Nicolas Ferreira, inundassem as mídias sociais novamente, causando um grande estrago à imagem dos governantes. Lula e seus asseclas, seus seguidores, atribuem as informações sobre o PIX e as críticas aos programas sociais do governo como as principais causas da queda de popularidade. E em se tratando de período eleitoral, como os caras não querem largar o osso, a regulamentação será fundamental. Só que para entrar em vigor não vai bastar uma decisão do Supremo, não. Será necessária a aprovação do Congresso e a oposição já está se mobilizando e prometendo que não vai deixar passar de maneira alguma um projeto de censura como este, ainda mais agora, contando com o apoio do Congresso e do governo americanos. O líder da oposição na Câmara Federal, o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, mostra determinação contra o projeto de lei. Ele disse, abre aspas, vamos conversar com cada brasileiro e convocar a população a lutar pelos seus direitos. O governo federal quer calar a voz de milhares de pessoas e impedir que elas se manifestem contra seus interesses. Fecha aspas. O fato é que o governo não consegue lidar com a verdade. E por que a direita se dá tão bem assim quando usa as mídias sociais? Porque mostra a verdade. Não seria o caso da esquerda usar as mesmas ferramentas para se comunicar com o eleitorado? Mas não, porque a verdade parece que não está com eles. E por isso querem censurar os outros, impedirem que se mostre a verdade como ela é.
Só assim essa gente pensa que poderá continuar se dando bem. Nem mesmo gastando milhões de reais dos recursos públicos consegue criar campanhas que convençam do contrário, que derrubem os argumentos da direita, que não gasta nada, nenhum centavo do dinheiro do povo sequer para produzir um vídeo como o do deputado Nicolas Ferreira. Daí é fácil para qualquer um concluir as reais intenções por trás deste projeto de lei da censura. Só assim os enganadores conseguem se manter no poder pelo mundo afora. E uma das formas de se parar essa enxurrada de tentativas de censurar a comunicação no Brasil, que é um ato inconstitucional, só mesmo no Congresso Nacional, com o apoio e entendimento de quem realmente faz as leis. E neste fim de semana tem eleição para a presidência do Senado. O preferido dos líderes partidários, depois de um acordão, um conchavo feito às escuras, no segredão dos corredores do Congresso, é Davi Alcolumbre, que já esteve no comando da casa e desagradou a muita gente. Alcolumbre é o candidato de Rodrigo Pacheco e muitos acreditam que a vitória dele seria apenas uma continuidade da política adotada por Pacheco. O senador astronauta Marcos Pontes corre por fora e é um forte nome como alternativa ao de Alcolumbre. Resta saber até onde vai a ganância dos parlamentares. E é justamente com o senador astronauta que nós vamos conversar agora. Seja muito bem-vindo, senador. O senhor acha que vai dar para vencer essa disputa? Eu só quero lhe pedir um pouquinho, senador, se tem jeito de o senhor baixar o áudio nosso, porque eu estou falando e ele está voltando, né? Eu estou ouvindo quando o senhor fala. Aliás, quando eu falo. Não fala. E agora? Baixei aqui. 1, 2, Vamos 3. ver. Não, agora está perfeito. Agora está perfeito. Tá ótimo. Então, senador, tá o que ótimo. que... Eu estou com ele no ouvido. Ah, que bom, né? Tudo bem, então. Então, o que o senhor acha que vai dar para vencer essa disputa? Olha, primeiro, obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem com a informação real e factual, né, para a população. Nós temos, como você falou, a eleição agora no sábado, dia 1º. E lembrar que essa eleição para presidente do Senado tem importância gigantesca para o país, porque depois são 2 anos. 2 anos. E a votação errada dos senadores significa 2 anos a mais de estagnação no Senado. E a gente não pode ter isso, tem que ter mudança no Senado. A gente está cansado de ver as coisas ficarem paradas, engavetadas, né? E eu estou com uma ótima, vamos dizer assim, né, uma ótima perspectiva, uma ótima esperança sobre esse resultado, mesmo porque a votação ela é secreta e nós temos, obviamente não existe nenhuma unanimidade, não é o partido que vota, vai lá e coloca o voto em nome de todos os senadores. Cada senador vai lá e coloca o seu voto. E nós temos, né, vários senadores que não querem essa continuidade e certamente esses senadores, né, devem votar em mim ou no Girão. Nós temos aí 2 candidatos de direita, estamos trabalhando juntos, né, para que nós tenhamos a direita representada em tantas pautas que a gente precisa nesse Brasil. E como você sabe, já tem falado muito bem, o equilíbrio entre os poderes é essencial para que a gente tenha uma democracia de verdade. E isso só vai ser feito realmente se a gente tiver ali um Senado fortalecido, um Congresso forte, em que cumpra suas funções e não permita que tenhamos interferências de outros poderes. E tudo isso a gente não vai ter se ter a continuidade no que nós temos atualmente. Vocês dois representam 2 grandes nomes para essa disputa, né? Tanto do senhor quanto o do senador Eduardo Girão, que nós tivemos a oportunidade de conversar com ele no programa anterior. Agora, eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para eles. O que o senhor pretende fazer se o senhor for eleito? Olha, de imediato nós precisamos colocar o Senado para mostrar por que ele existe, né? E quando eu falo isso, é justamente para recuperar o prestígio junto à população, que espera que o Senado tenha atitude. E essa atitude começa, se você observar, o ano passado nós tivemos um pedido de impeachment com mais de 150 assinaturas de deputados, mais de 1,5 milhão de apoiamentos,
Então, esse pedido precisa ser colocado em apreciação, né, ao plenário do Senado. Então, isso é imediato, a gente precisa colocar isso para funcionar. Outra coisa que a gente precisa ter também é a maior participação do colégio de líderes na determinação das pautas. Geralmente fica tudo na mão do presidente. E nós precisamos ter a participação maior dos senadores nesse processo. Isso significa, por exemplo, né, que se tiver um apoiamento maior do que 27 senadores, a gente precisa colocar isso aí como prioridade, né, dentro do plenário. Por que eu estou falando 27? Porque esse número, 1/3 dos senadores, é exatamente o número necessário para que as PECs, as propostas de emenda constitucional, elas sejam, entrem em tramitação. Então, todas as PECs têm mais do que 27. Então, quando ela chega no plenário, ela tem que ter prioridade. Você sabe que as PECs, elas trazem dentro de si, geralmente, assuntos importantes para o país. Entre eles, por exemplo, o foro privilegiado, que é algo extremamente importante, que está na raiz de muitos dos problemas que nós temos hoje. O Senado julga o STF, que julga o Senado. Então, sabe que isso aí não é uma coisa que tem tendência de funcionar bem de forma nenhuma. Outras providências com relação à Câmara dos Deputados, uma maior harmonia na tramitação das pautas, de forma que nós tenhamos, não tenhamos, a paralisação. Por exemplo, nós votamos a PEC 9, o ano passado, né, e parou. Né? Lembra do voto monocrático? Então, parou. Sim. Nós temos outras situações ali, como a anistia. A anistia, ela precisa andar, ela está parada lá na Câmara, né, com agora uma comissão especial para isso. Ela precisa andar, é muito importante para muita gente. Então, é preciso essa harmonia das duas casas para que essas pautas andem e que a gente comece realmente a ter um sentido da utilização do Senado, da Câmara dos Deputados, e não ser subserviente nem ao Executivo e nem ao Judiciário. Ali é um poder importante. Lembrando que ali estão as pessoas que foram votadas, escolhidas pela população para representar a população. Numa democracia, artigo 1, né, artigo 1 ali da Constituição, todo o poder emana do povo, que é exercido através dos seus representantes ou de forma direta. Isso aí precisa valer no Brasil, né? Vamos dizer, para valer, né? Não é só ficar aí no bonito, fazendo uma parte bonita da Constituição. Senador, a gente percebe que suas propostas são bastante sedutoras, principalmente a que tira o poder, né, totalmente do presidente da casa em barrar qualquer proposta a ser analisada pelo plenário da casa, né? Achei bastante interessante porque isso aí é uma reivindicação, né, de muitos brasileiros, e o senhor coloca essa possibilidade dos senadores serem ouvidos, principalmente quando eles elaboram as suas propostas, os seus projetos de lei e apresentam aquilo ali. Ou seja, o senhor acabou de dizer que quando tiver aí um número de 27 senadores favoráveis, ela não precisa, né, da aprovação, ou seja, da única, exclusiva aprovação, atribuição do presidente da casa para se colocar em apreciação pelo plenário. Ou seja, ela ganha a obrigatoriedade de se passar isso adiante, né? Telefone tocando aí, exatamente, né? Mas é isso mesmo? Estou correto, né? Eu estou correto? Ou seja, isso aí o senhor mudaria o regimento interno da casa. Isso é extraordinário. Estou correto na minha interpretação, senador? Extremamente correto. É importante porque cada senador, ele representa uma parcela significativa da população daquele estado. Ele sabe, ou ela sabe, a importância daquele projeto que está sendo colocado por ele. A gente não pode ficar só na mão de uma pessoa essa decisão. Acho que até um respeito democrático, né? Um respeito à democracia, um respeito a cada um dos senadores, independente do partido. Isso é importante, a gente tem que ter esse tratamento republicano para que nós tenhamos as pautas colocadas pelos senadores andando, a tramitação ocorrendo. Aliás, essa apreciação republicana também tem que ser levada em conta na proporcionalidade, na escolha de cargos e tudo mais. Isso aí, o regimento, ele existe para isso, e é bom que ele seja utilizado de forma que a gente tenha mais previsibilidade, mais justiça entre todos, né? E eu acho que funciona da forma que tem que funcionar. A gente tem que parar com a negociação, virar bancada de negócios, né? Ou banca de negócios. Isso não pode funcionar assim. Tem que funcionar a forma como está previsto no regimento.
Agora, senador, o senhor não conta com o apoio integral do seu partido, muito embora nós sabemos que muitos senadores do PL preferem o seu nome ao de Davi Alcolumbre. Como é que o senhor vê essa resistência do PL com relação ao seu nome? Como é que o senhor explica isso? Olha, eu respeito a posição do partido, tanto que quando eu coloquei a minha candidatura, primeiro eu falei com o Valdemar, presidente do partido, falei que eu ia colocar de forma independente, justamente para evitar qualquer tipo de retaliação ao partido, como nós tivemos em 2023, né, apoiamos o Rogério Marinho como candidato do partido, eu votei nele, nós votamos, né, e nós tivemos uma retaliação em não ter posição na mesa e presidência de comissão. Lembrar que toda comissão tem a participação de senadores dos diversos partidos, porque isso é distribuído proporcionalmente pelo bloco. Eu sou o vice-líder do Vanguarda, né, por exemplo, então a gente tem isso aí, eu assinei muitos dessa posição. Então, a parte de senadores nas comissões é garantida, o regimento. Agora, a presidência, que deveria ser pelo regimento por votação, geralmente é feito por acordo antes. Mas, eu respeito a posição do partido. Eu falei com o Valdemar, olha, eu vou ser um candidato independente para não prejudicar qualquer tipo de negociação que tenha ou que venha a ter do partido com outros candidatos, como Davi Alcolumbre, por exemplo, porque eu tenho que manter o que eu falei com a população. Acho que a gente tem que ser coerente nisso. Eu estou falando essa palavra para justamente emendar em onde que eu vejo que eu tenho uma boa chance aí. Porque nós tivemos, por exemplo, ano passado, um conjunto de 36 senadores que publicamente se colocaram a favor da pauta de impeachment, por exemplo, né? E então, pela coerência, esses senadores deveriam votar em mim, ou no Girão, né? Porque nós estamos defendendo essa pauta. Fica muito estranho, a pessoa fala uma coisa e faz outra, aí vai justamente contrário, aquela coisa que meu pai, lá do interior de Bauru, né, falava, olha, você pensa, fala e faz tudo na mesma direção. Essa é a maneira como as pessoas éticas, as pessoas íntegras fazem as coisas. Eu estou contando com a coerência e integridade desses senadores, né, para que no momento ali eles pensem, usem a consciência e votem. O voto é secreto. Aí você pode falar assim, bom, aí, né, como é que faz? Ninguém está vendo em quem essa pessoa está votando, mas ela sabe, obviamente, em quem ela votou. Deus está vendo também. Para quem acredita em Deus, é bom a gente pensar que quando a gente faz as coisas com integridade, faz se tem alguém olhando ou se não tem alguém olhando, a gente faz as coisas corretas. E a pessoa vai ter que conviver com a consciência dela o resto da vida. Então é bom que vote bem. Lembrando que para alguns senadores, né, são 54 cadeiras à disposição agora na eleição de 2026, pode ser que essa seja a última eleição que participem para uma presidência do Senado. Então, é bom que a gente chegue lá à frente da nossa vida, quando eu tive a chance, eu fiz o que era correto. Então, eu estou contando com isso, estou contando com a consciência e a coerência dos senadores também. Senador, agora, e o day after? Vamos supor aqui que o senhor não consiga. Vai ficar uma relação meio esquisita dentro do PL. O senhor admite sair do partido ou o senhor pretende deixar para lá e tocar a vida normalmente dentro do PL? Como eu falei, eu respeito a posição do partido ter feito essa escolha, né? Eu já sabia de como isso poderia afetar alguma coisa, mas do meu ponto de vista, o que eu estou fazendo é manter exatamente aquilo que eu falei durante a campanha, aquilo que eu falei no plenário. Então, a minha posição é a posição que se alinha com o que o partido sempre defendeu, né? Então, eu vou continuar a defender as pautas que o partido tem defendido lá, da mesma forma. Eu só gostaria, logicamente, eu gostaria que o partido me apoiasse, sem dúvida, que cada senador me apoiasse, sem dúvida, né? E eu espero que isso aconteça, que cada senador me apoie. Ou seja, eu tenho um relacionamento muito bom com todo mundo. Então, do meu ponto de vista, não. Depende de como, né, o partido encare isso aí, né? Lógico que a gente tem aí uma quantidade muito interessante de partidos e muitos deles têm um interesse, né, principalmente num senador com 11 milhões de votos. E é a maior votação de 2022. Né? Mas eu não penso, por enquanto, em sair do partido, não. Eu acho que a gente tem que tratar de forma adulta, forma ética sempre das coisas. Eu estou fazendo isso da minha parte e eu tenho certeza que o partido também vai fazer da parte dele sem problema nenhum. Mesmo porque eu conversei com o Valdemar antes, né, também.
Senador, eu estou sentindo o senhor muito seguro e muito maduro para assumir essa posição no Senado Federal. Isso é muito bom, porque o senhor apresenta propostas que estão bem alinhadas, bem afinadas com o que a maioria do povo brasileiro, a maioria do eleitorado brasileiro deseja e espera, principalmente com relação às pautas de anistia. Isso é importante, né? Porque a gente vê muita gente aí que foi anistiada hoje fazendo uso da hipocrisia, dizendo não à anistia, porque vê apenas do lado ideológico e não vê pelo lado social e afetivo e emocional, né, vamos dizer diretamente assim, das pessoas que acabaram sendo presas e condenadas. As pessoas veem mais pelo lado político, o que é um erro. Muitas dessas pessoas não querem anistia e sendo, de novo, que foram anistiadas. Então é muito importante isso aí. O que o senhor gostaria de dizer para os seus colegas nessa reta final? Porque a eleição será no sábado, que horas? Porque nós vamos transmitir ao vivo. E logo depois, se o senhor tiver a oportunidade, tomara que seja eleito e o senhor nos conceda uma entrevista. Seria extraordinário. Não, mas qual é o recado? Sem dúvida nenhuma. Qual é o recado que o senhor manda para o pessoal? Olha só, para cada um dos senadores, aliás, eu tenho conversado com todos eles, conversei antes do recesso, pessoalmente, com um bom número, uns 2/3 dos senadores, eu tive a chance de encontrar ali e conversar, e agora eu tenho conversado com outros também, e o recado é o mesmo, o recado é o seguinte: nós estamos aqui para somar, para fazer com que o Senado recupere o seu prestígio, recupere, né, o seu respeito junto a outros poderes, para que nós tenhamos os parlamentares com o direito completo de exercer, né, a sua atividade parlamentar, segundo a Constituição manda, determina e protege, né, que podem falar com liberdade, né, quaisquer assuntos, e é importante que a gente preserve isso, que eu estou aqui lutando por uma democracia absoluta, verdadeira. Nessa democracia absoluta e verdadeira, né, a liberdade é um dos pilares principais. E a liberdade não pode ser só para um lado ou só para uma ideologia. Não, liberdade é para todos nós, é para o Brasil inteiro, né? A gente tem que ter liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de religião, liberdade de manifestação. E nós precisamos ter isso no Brasil garantido, assegurado a todos nós, independentes. E todos precisam obedecer à lei, obedecer à Constituição. Então, para cada um deles, o que eu tenho falado é o seguinte: eu sou, e eles me conhecem ali, me respeitam justamente pela minha posição única. Eu trabalho, o pessoal sabe o que eu acredito, eu aceito as outras opiniões, a gente tem que ouvir as outras opiniões, afinal de contas, um bom resultado, né, uma boa solução, ela é feita de várias opiniões diferentes, e a gente precisa trabalhar junto para que a gente tenha realmente o respeito necessário, né, para a nossa função ali no Senado, para que a gente não fique irrelevante em relação à sociedade, em relação às instituições. Então, eu conto com cada um deles para que exerçam esse voto no dia 1º, a eleição dia 1º, sábado, às 10 horas da manhã, para que eles exerçam esse direito de votar, né, e votar com a sua consciência. O que eles querem para os próximos 2 anos? O que os seus eleitores querem para os próximos 2 anos? Você está obedecendo exatamente isso para essas pessoas que te trouxeram aqui? Se você está obedecendo o que eles precisam, o que eles querem, o que eles clamam aí nas ruas? E isso é importante. Isso é o que a gente está fazendo, para o Senado. Nessa hora não tem interesse pessoal, nessa hora tem que ter Brasil e tem que ter um interesse institucional ali, e a população, que é a mais importante de tudo isso. O que eu tenho falado com eles é basicamente isso. Eu respeito as ideias, eu respeito os acordos. Quando eu falo uma coisa, eu cumpro exatamente aquilo. E, afinal de contas, suponha, que eu sou piloto de caça, né? Que tipo de piloto, que tipo de pessoa você gostaria para defender o seu país? Na hora que você está cuidando do seu filho ali em casa, né? Imaginando que o país está bem defendido, você quer um piloto que seja obstinado, que vá lá e cumpra a missão independente da antiaérea, independente do inimigo? Ou você quer alguém que no meio do caminho vire de lado e vá para casa ou atire em outro lugar para disfarçar que está cumprindo missão? É bom a gente querer alguém que cumpra a sua palavra e faça isso aí com ética e integridade. É isso que eu tenho oferecido pelo compromisso com o país. Pergunta é: você quer um herói de verdade
ou um covarde disfarçado? É isso aí. Senador Marcos Pontes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco no Mundial Telenotícias. Muito boa sorte nessa eleição. Olha, obrigado. Estou contando com vocês. Aliás, para quem estiver assistindo, entre lá no meu Instagram, também nas minhas redes sociais, @astropontes, para acompanhar tudo isso. Veja lá os vídeos que foram colocados, as minhas ideias estão ali, né? E eu conto com cada um aí pelo Brasil afora. Se você quer ter um Senado diferente, ligue para o seu senador do seu estado e fale isso aí. Eu quero que você vote no astronauta Marcos Pontes para a presidência do Senado. É importante eles sentirem que a população quer. E depois não adianta chorar. Depois que passou a eleição, se votar errado, aí não adianta manifestação, não adianta nada disso aí, porque as coisas não vão mudar. Então, estou contando com todo mundo aí que acredita no Brasil, e que quer mudar realmente o Senado, quer mudar a política do Brasil. Obrigado. Tá certo. Tchau. Muito bem, vamos agora abrir espaço para o nosso apoiador e já voltamos com Alfredo Bessoff, que vai nos ajudar nas análises de hoje. É bem rapidinho. Até já. Exatamente, Paulo. Olha, para você que está acompanhando aqui a programação, presta bem atenção nesse recado. Eu quero falar sobre Max Viril, que tem transformado a vida de muitos homens e que você não imagina o que dentro de uma cápsula ele pode fazer por você. Primeiro, porque a nossa rotina não é fácil. Eu sei que você trabalha por horas, o trânsito, o cansaço, o estresse, isso acaba com o dia a dia. Além de tudo isso, depois dos 30 anos, a testosterona vai diminuindo, que é um hormônio que comanda o seu corpo. Você que é diabético, tem colesterol, pressão alta, também tem muito cansaço crônico. Isso acaba impedindo você de ter mais desejo, mais potência. Isso atrapalha até o seu desenvolvimento no trabalho para você ter mais resultado. É por isso que você acorda sempre cansado. Max Viril é um tratamento incrível, porque ele vai trabalhar todas as fases do seu corpo. Primeira fase, ele vai aumentar o desejo, aumentar o prazer, aumentar o desempenho. Segunda fase, ele vai aumentar a tua potência em 10 vezes mais. Ele tem vários ativos que vão trabalhando o seu corpo, cada um de uma forma, como um GPS que organiza o seu corpo com tudo que precisa. Então ele sobe a produção de testosterona, ele vai direto no sistema nervoso, diminui a ansiedade, isso ajuda no controle da ejaculação, porque a principal reclamação dos homens hoje é a ejaculação rápida, e é onde o Max Viril trabalha, na ansiedade, na hipersensibilidade, aumentando a sua resistência, o seu tempo de namoro. Além de tudo isso, ele tem a arginina também, que é um vasodilatador que aumenta o calibre das veias. Isso melhora a vascularização do órgão, melhora a circulação e traz muito mais potência, uma ereção mais firme. Isso é importante, é saúde. Nós estamos falando de algo muito sério, um tratamento que foi formulado para você fazer na sua casa com todo o conforto. Então faz o seguinte, homem inteligente é um homem que se cuida. E o Max Viril vai trazer resultado para o seu trabalho. Você acorda bem desde a primeira hora do dia, mais desejo, mais potência. Você vai se sentir mais sensual e seguro. Não tem efeito colateral, é 100% natural, tem a melhor nanotecnologia. Isso alcança o seu corpo aonde um tratamento comum não chega. Então faz o seguinte, você vai ligar 0800, aqui telefone, tira um print aqui desse telefone. Isso, liga. O frete é grátis para todo o Brasil. 0800 323 0090, 0800 323 0090. E atenção, nós temos também o Max Viril Supreme. Esse aqui é um tratamento em pastilha, A nossa língua é altamente vascularizada, Paulo. E quando você tem um produto sublingual, ele vai direto para a corrente sanguínea. Além disso, o Max Viril Supreme tem o fenogrego, que é um dos ativos mais estudados no mundo. E isso também ajuda a aumentar a tua força física, a aumentar a massa muscular, principalmente você que gosta de um exercício físico, de uma academia. É incrível o resultado que ele traz. Ambos têm efeito imediato. Então faz o seguinte, você quer entender mais? Liga. Você tem desconto, frete grátis para todo o Brasil. Vai levar de presente hoje um smartwatch top de linha, aquele que você atende ligação pelo relógio, aquele que você recebe notificação, coloca a foto de fundo aí de quem você ama. Tem mais um gel especial, isso. E o frete é grátis para todo o Brasil, mas tem que ligar agora. 0800 323 0090, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. No início do segmento anterior, a gente estava falando sobre o aumento das tarifas que o presidente americano Donald Trump está prometendo ao Brasil e a outros países
do BRICS. Então nós vamos conversar agora sobre isso com o nosso comentarista internacional, professor Alfredo Bessoff. Alfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Agora parece que complicou, né, para o governo brasileiro. Donald Trump falou abertamente que está pensando em taxar o Brasil e outros países do BRICS. Será que o Brasil aguenta? O que você achou da fala dele? Seja bem-vindo. Saudações, Paulo, e aos nossos espectadores. É sempre um motivo de muita alegria, gratidão e satisfação estarmos aqui juntos. Eu penso que não só os Estados Unidos estão mudando sua conduta, Paulo, como os países, de um modo geral, estão tendo que se readequar à nova realidade. Algumas pessoas estavam muito mal acostumadas com o jeitão do Biden, onde qualquer um manda, qualquer um se esfregava no Biden e conseguia tirar suas casquinhas. Mudou. O chicote mudou de mãos. E o chicote agora está nas mãos de alguém vigoroso, alguém que não tem problema em usar o chicote com vontade, Paulo. Então veja bem, o Trump foi em Davos e deu o recado. O Trump já avisou Taiwan, o recado foi direto. O Trump está avisando para todo mundo. O Trump não manda recado, ele simplesmente faz. Paulo, não existe recado. Eu estou pensando em fazer. O Petro não aceitou os aviões? Toma. Petro teve que botar a viola no saco. O Lula, vocês viram que nos jornais todos, o Lula não quer conflito com o Trump. Essa questão da moeda digital, do Drex e tudo, pessoal, está o mundo sob nova direção. E é preciso que as pessoas entendam que essa nova direção tem um compromisso inarredável. Ele não vai abrir mão da América em primeiro lugar, desse conceito, mas da dignidade humana acima de tudo. Então, o que eu gostaria que as pessoas entendessem é que a postura do Trump não é uma postura de arrogância. Me desculpem, é uma postura de salvaguardas. Que bom seria que os outros países também fizessem esse tipo de ação. Que bom seria que os outros países se pautassem pelos seus interesses e não pelos interesses de certas forças externas. O problema, por exemplo, nosso no Brasil, Paulo, é que nós estamos sendo pautados por interesses externos, não pela realidade local. Então, preste bem atenção. O que o Trump está avisando é que é a América em primeiro lugar. Lá em Davos, ele fez uma colocação que foi genial. Olha, ele já tinha feito essa colocação antes numa reunião. Vocês querem vir produzir? Venham produzir nos Estados Unidos, nós teremos legislação positiva e tudo mais. Agora, se vocês quiserem produzir lá fora, para entrarem no mercado americano, vocês vão pagar taxas e vão pagar impostos e tributos. Essa é uma lei de mercado, porque até hoje, Paulo, o que nós estávamos observando sempre é uns Estados Unidos dóceis, extremamente dóceis. Uma relação que não é uma relação de troca, era muito mais, e aí a gente tem que reconhecer que o Trump é um exímio comerciante, um mercador. A gente precisa entender que o Trump está deixando as coisas bem claras. Vamos fazer negócios. E negócio, Paulo, só se faz com equilíbrio de condições. Por exemplo, a União Europeia quer empurrar os produtos dela. Eu falo da União Europeia porque eu estou mais aqui. A União Europeia quer empurrar os produtos para os Estados Unidos, mas quer encher de proteção contra produtos agrícolas para entrarem aqui na Europa. A mesma coisa acontece no Brasil. O Brasil criou uma série de salvaguardas tributárias tributárias de toda forma, impostos, taxas, tributos, limite de operação, mas quando chega dos Estados Unidos, agora ele quer a liberdade de exportar de qualquer forma para os Estados Unidos. Onde é que está o equilíbrio? Enquanto você tiver uma balança defasada, você não tem um equilíbrio negocial.
E os Estados Unidos estão, na minha opinião, Paulo, deixando muito clara essa situação. Para os Estados Unidos, a América está em primeiro lugar. Essa é uma realidade, duela a quem duela, mas essa é a verdade. Olha, Alfredo, a gente tem, inclusive, porque os memes surgiram de montão, né, na internet, de montão. E com a inteligência artificial, eles acabam ficando ainda melhores. Olha só esse que a gente separou para que o público pudesse ver aqui. Dá só uma olhada, daqui a pouco a gente comenta. Vamos lá. Aí, olha só. Olha que coisa perfeita, né? Os dois lutadores, né? E os corpos, né, estão aí condizentes com as cabeças, né, e com o rosto. Olha só que maravilha. Donald Trump nocauteia o presidente Lula. Isso tem corrido o mundo, né? Ele não pode nem ficar chateado com isso que nós estamos mostrando, porque isso tem circulado em tudo quanto é lugar. E uma outra coisa que eu vi também, Alfredo, antes da gente comentar sobre isso aí, você ouviu o seu comentário, foi uma crítica, duas críticas, né, sem o menor sentido, em uma rádio de alcance nacional, num programa às 6 da tarde, que me parece que ele é inteiramente esquerdista. Então, o locutor, na ocasião, que não é necessário a gente mencionar o nome aqui, estava criticando justamente essa iniciativa do presidente Trump de tarifar, de aumentar as tarifas com relação aos países que querem negociar com os Estados Unidos. O cara estava falando que isso era um absurdo, que não podia fazer isso. Como que não pode fazer isso? O cara está falando do país dele, das regras dele. Aquele que não quer negociar, o Trump falou, olha, agora aqui é assim, se você não quiser não aceitar essas regras, se você não quiser negociar, então que não faça negócio com os Estados Unidos. Vai procurar um ou outro. Vocês têm que vir para cá, as empresas, as fábricas venham para os Estados Unidos, que nós vamos dar subsídios, vamos dar incentivos. Agora, aquele que não quiser vir, que fique aí onde está ou que vá para qualquer outro lugar. Só que nós vamos aumentar as tarifas. Então, isso está certo, porque é aquela história, né, Alfredo? Na sua casa são as suas regras. Você não vai mudar as regras da sua casa para agradar o seu vizinho. Se o vizinho quer ir para a sua casa, adentrar o seu apartamento, ele tem que cumprir com as regras que você estabeleceu em seu território. Então, essa foi uma crítica infundada, como que se os Estados Unidos pertencessem ao mundo. Eles não podem fazer isso, não pode chamar as empresas para dentro dos Estados Unidos. Claro que pode. Claro que pode. E a outra foi há 2 dias, quando ele acabou chamando todo mundo de imbecil, aqueles que querem uma reeleição, mudar a Constituição, como você disse, né, Alfredo, para um terceiro mandato de Donald Trump. Mas isso não pode! Como é que ele vai ter um terceiro mandato, sendo que a proposta seria o seguinte: dentro da Constituição americana, vou me alongando aqui, mas é importante a gente esclarecer. Um presidente só pode ter 2 mandatos, não importa se são consecutivos ou não. E o que o deputado está querendo mudar a Constituição é a seguinte: um presidente, claramente Donald Trump, teve um primeiro mandato, saltou um primeiro mandato, aí sim ele poderia ter 2 mandatos consecutivos caso houvesse uma reeleição. Agora, um presidente que já passou por uma reeleição, ou seja, já teve 2 mandatos consecutivos, não pode disputar um terceiro. De novo, ele só pode disputar um terceiro mandato se o primeiro não foi consecutivo. Aí sim ele viria. É brilhante. Por que estão fazendo isso? Porque ninguém aguenta mais essa agenda woke, essa agenda globalista. E o povo americano, o eleitorado americano, provou isso nas eleições em todos os estados. Mas aí esse coleguinha jornalista criticou, chamando todo mundo de imbecil a quem concordava com isso. Veja, mas ele concorda com a eleição de Lula. Lula teve 2 mandatos e agora está no terceiro mandato e ainda com a possibilidade de concorrer a um 4º mandato. Para isso está tudo bem, né? Para isso
No Lula pode, mas o Donald Trump, não, isso é errado, isso é o fascismo, porque um presidente não pode fazer isso. Ô, dó, velho, que absurdo isso, né? O cara fala e não olha para o próprio rabo. E apoia o Lula no terceiro mandato e numa reeleição e o escambau. Qual é a sua opinião, Alfredo, de tudo isso que eu falei? Já até esqueceu, né? Não, esqueci não. Até porque tem várias questões aí. Em primeiro lugar, por que as pessoas querem vender para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm o maior mercado consumidor, tem quem tem dinheiro. Eu não adianta querer vender para mim que eu não tenho dinheiro. Então não adianta nada, os caras têm que vender para quem tem dinheiro, Paulo, essa é a primeira questão. Ah, não quer vender para os Estados Unidos, pode vender para Cuba. Cuba compra tudo. Compra farinha, mas não paga. Paulo! Venezuela, que está devendo 10 bilhões, estava 7 e já subiu, só de juros. Olha, então tá, essa é a primeira coisa. Ah, os Estados Unidos não podem? Pode sim, o comprador determina as regras do produto que vai comprar. A questão da reeleição, quantas reeleições o Putin já teve? Nesse fim de semana, o Lukashenko, da Bielorrússia, no poder desde 94. Desde quando eu nasci, o Lukashenko está no comando. Né? Olha, só para vocês verem, a esquerda ela é doentia. Ortega está há quanto tempo no poder? O que nós temos que ter, lógico, são autocracias, são regimes tirânicos. O que nós temos que ter é clareza. Eu venho dizendo, porque assim, algumas pessoas dão risada. Esses dias eu vi até nos comentários, Paulo, do pessoal pedindo para você apostar mais comigo. Aí eu digo, pô, o Paulo não quer mais. Eu tenho mais uma aposta. A Fernanda Torres vai ganhar o prêmio Nobel. Quem quiser, o prêmio Nobel, não, o Oscar. O Oscar. Pode, quem quiser fazer aposta comigo, pode fazer. Porque é um roteiro, é uma agenda. A Fernanda vai ganhar o Oscar não por talento, vai ganhar porque é parte da agenda, precisa fazer. Bom, então vamos lá. As eleições nos Estados Unidos, elas vão se adaptando. Eles têm uma constituição perene, mas eles têm uma realidade mais assustadora, que é a seguinte: o que eles estão pedindo é exatamente isso que você desenhou. Um mandato não são dois mandatos não são 2 mandatos mais 2, não. É um mandato, pode passar um período fora e depois volta para disputar mais outro mandato e aí tem direito a uma reeleição. Se ele já fez a reeleição no primeiro mandato dele e foi exitoso, ele não tem como disputar um novo mandato. O que eu penso, Paulo, com muita seriedade, é que esse pessoal está com uma dificuldade muito grande sobre o impacto das redes sociais, o impacto de tudo isso na vida das pessoas. As pessoas estão acompanhando mais. O ser humano, ele é fantástico, Paulo. As pessoas hoje, elas conhecem da realidade americana muito mais, às vezes, do que da realidade da administração do seu próprio município. E esse é um problema sério que nós temos que fazer. Nós temos que usar a informação para mostrar para as pessoas o que é que está em jogo. Não entre nessa esparrela. Eu estava acompanhando agora essa questão das prisões lá nos Estados Unidos. Pararam as entradas pelo sul. Não está entrando mais gente. Primeira coisa, o povo americano está abraçando a pauta do Trump de expulsar os ilegais. As cidades santuários, que na verdade são depósitos humanos a céu aberto, elas estão com problemas. Os americanos estão seguindo e apoiando o Trump. Por quê? Paulo, na medida em que esses imigrantes ilegais saírem do mercado lá nos Estados Unidos, vai haver uma melhoria até do rendimento dos trabalhadores americanos. Porque lá nos Estados Unidos acontece uma coisa que é muito comum aqui na Europa, infelizmente, Paulo. Eu vou passar essa informação rapidinho. Aqui, o que acontece? Você abre um restaurante, alguma coisa, você vai lá e aluga
uma casa ou um apartamento e enfia lá os teus funcionários. E no fim do mês eles contam lá 300, 400 euros de cada um e dão mais 200 euros para o cara de salário. E não tem emprego para a mão de obra portuguesa, a mão de obra local. Isso também vale para a França, isso também vale para a Espanha. Então observe, essa limpeza que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, ela é altamente apoiada pela sociedade e ela será altamente benéfica para a classe trabalhadora e para a sociedade de um modo geral. E tem mais uma coisinha, o imposto nos Estados Unidos é único e ele varia de 4,7% a 7,5%. Na Flórida é 6,5%, em Nova York é 4,7%, alguma coisa assim. O que acontece? Donald Trump quer diminuir o imposto do pagador de impostos ali, diminuir, veja, um caminho totalmente diferenciado do Brasil, é na contramão do que o Brasil está fazendo, quer diminuir a quantidade de impostos, o valor dos impostos, e compensar isso nas tarifas dos países que negociam com os Estados Unidos. Com isso, você promove o enriquecimento da massa. Ou seja, você dá mais condições para que a massa consuma mais e que enriqueça mais. Você, no final do ano, você tem que pagar o seu imposto sobre os seus rendimentos. E o imposto é um dos mais baratos do mundo. E se você tem dependentes, você desconta. Chega a um ponto de você pagar 13% de imposto no final do ano, porque você desconta lavanderia, você desconta carro para trabalhar, você desconta o combustível que você coloca no carro para trabalhar. Se você comprou pneus durante o ano, vai descontar. Desconta tudo. Desconta o pedágio que você paga, desconta a lavanderia. Você vai abatendo tudo. No Brasil você não pode fazer isso. E aí, o Trump ainda vai reduzir mais isso, você vai empoderar mais ainda o cidadão americano. Isso é extraordinário. Por isso todo mundo quer correr para lá, porque é um país que proporciona verdadeiramente a dignidade ao povo. É diferente do Brasil, quando o vice-presidente disse que a nossa Constituição preza pela dignidade do nosso povo, só que o povo está fugindo do país para buscar essa dignidade em outro lugar, Alfredo. É muito interessante isso que você colocou sobre os Estados Unidos. Teve uma manifestação, um discurso, quando o Trump foi visitar um cassino no fim de semana. Ele sugeriu que os fiscais da Receita, o IRS lá dos Estados Unidos, que esses fiscais fossem mandados para a fronteira e ele poderia terminar com os impostos. O Trump, ele domina a arte da comunicação, não tem... Deixar ele falar é brincadeira. Olha, simplesmente ele tem essa capacidade ele tem muita vivacidade na argumentação e na linha de raciocínio, como, por exemplo, na questão do fim do imposto sobre a gorjeta, que é uma das principais fontes de renda dos trabalhadores nos serviços de bar e restaurante. Eu penso que nós estamos diante de um quadro muito claro. Paulo, o que mais me assusta na atual situação do Brasil, olha, como diz o pessoal lá do Rio Grande do Sul, é de cair os butiá do bolso. Paulo, olha, vou te contar, nós não estamos mais invejando os Estados Unidos, nós estamos invejando o Paraguai e a Argentina. Paulo, nosso parâmetro anterior eram os Estados Unidos. Hoje o nosso parâmetro, nossa referência de inveja é Argentina e Paraguai. Você vê em que buraco nós estamos enfiados. E mais do que isso, ao invés de melhorar a situação, o governo quer censurar as mídias sociais. Você viu que nós falamos aqui no início do programa, um novo projeto de lei que o governo quer apresentar no Congresso Nacional para que os deputados aprovem a censura, Alfredo. É uma censura, porque a regulamentação das mídias sociais é de novo a censura. Por quê? Por que essa loucura toda, ao invés de fazer como Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos? Libera
e cada um lidar com a situação que lhe cabe. Se há uma ofensa na rede social, existem leis hoje no Brasil para tratar disso. Calúnia, difamação e tantas outras aí. O Marco Civil da internet, querem anular o Marco Civil da internet sem poder, porque isso é uma atribuição do Congresso Nacional, foi aprovada, discutida amplamente, né, e aprovada, e agora querem mudar de todas as formas. Por quê? Por que então a direita se dá bem? A direita é mestre numa comunicação subliminar, ou seja, que trabalha no subconsciente mais forte do que a esquerda não sabe lidar com isso, com essa ferramenta de comunicação social, de chegar até o eleitor. Por que não usa então a mesma ferramenta? Porque a direita trabalha com a verdade, e a verdade sempre tem mais força do que a mentira. A mentira pode espalhar, mas tem aquele ditado, né, Alfredo, que diz o seguinte, que a mentira tem perna curta. E a verdade aparece. E aí você pega o Nicolas Ferreira, faz um vídeo daquele que não gastou um centavo de recurso público e bomba, com mais de 400 milhões de visualizações. A esquerda não consegue fazer isso, porque não tem argumentos, e a iniciativa é tentar calar pela força, pela censura, pelo poder, exatamente como se faz em todos esses regimes ditatoriais pelo mundo, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Olha o que o Maduro está fazendo. O que você achou dessa nova proposta do governo de tentar calar as mídias sociais? Paulo, é muito importante essa tua pergunta. Olha, só por essa pergunta já valeu a pena acompanhar a entrevista do Pontes, do astronauta Pontes e tudo mais. Paulo, isso é parte de uma agenda mundial. A esquerda mundial tem essa agenda. Prestem bem atenção, meus amigos, do que está acontecendo. A Europa está querendo censurar as redes sociais. A Europa está tratando de atacar o Elon Musk do jeito que dá. A Europa, de um modo geral, porque a esquerda, em qualquer que seja o nível da sua ação, Paulo, ela não concebe viver com a liberdade, conviver com a liberdade. A esquerda só tolerava a verdade quando, na época em que a única voz que existia era a voz deles. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Paulo, só teve um ponto de vista no mundo. E isso foi assim até 1993, quando Berlusconi se levanta na Itália. Berlusconi talvez tenha sido muito mais até do que o Reagan e a Margaret Thatcher, o cara que conseguiu erguer a direita, o pensamento de direita. Porque se nós observarmos, Paulo, depois do final da Segunda Guerra Mundial, você só teve o pensamento de esquerda vigindo. Observem, é a social-democracia, mas é dentro sempre do mesmo modelito, de uma liberdade controlada. Essa é a grande questão. E, de repente, eles perdem o domínio que eles tinham. De repente, eles não detêm mais o controle da informação. De repente, a informação passou a ter múltiplos polos de emissão. Pensa bem, Paulo, 1998, massacraram o Enéas. Ridicularizaram ele, porque não havia redes sociais. Hoje, nosso canal aqui, ele consegue ter uma amplitude nos argumentos, nas linhas de raciocínio e um impacto muito maior do que até os grandes veículos. Nós temos mais audiência, o Mundial Telenotícias, com esse espaço de informação e de debate, tem muito mais audiência do que se somarmos todas as TVs públicas. Todas as TVs públicas não têm audiência que o Mundial Telenotícias tem. Por quê? Porque nós estamos falando para a sociedade não aquilo que a sociedade quer, mas aquilo que a sociedade sabe que é verdade. Essa é a diferença. Nós não nos moldamos
a uma circunstância, Paulo. Nós continuamos produzindo conteúdo de qualidade pautado na verdade. E a esquerda não consegue conviver com a pluralidade de ideias, a esquerda não consegue conviver com o processo dialético pobre do Kant, que sofre nas mãos da esquerda, que não aceita mais o princípio da tese da antítese. Não existe mais no pensamento esquerdista. Eles partiram para uma ideia hegemônica de verdade. E as redes sociais, e é por isso que a esquerda, no mundo todo, Paulo, quer censurar as redes sociais, é porque as redes sociais estão desmontando as narrativas da esquerda. E estão desmontando com a única arma que a esquerda não pode combater, que é a verdade, e que é exatamente esse conceito e esse respeito pela pluralidade. É isso aí, é só falar a verdade que nós estamos falando a mesma língua. Alfredo, sexta-feira tem aniversário aí do Canal de Brasília, Olha, Paulo, obrigado por ter lembrado, muito obrigado mesmo. Na sexta-feira, eu me emociono, estou todo arrepiado aqui, não é de frio. Faz 5 anos, na sexta-feira, que nós começamos um programa chamado Na Hora do Café. Todos os dias, às 7 da manhã, das 7 às 9. Paulo, é uma experiência fantástica, é uma mescla de rádio e uma mescla de internet. A gente fala com as pessoas, e como eu tenho uma memória privilegiada, eu me lembro das pessoas que entram, que contam histórias, eu lembro da vida das pessoas, então isso é um barato. Então, se você ainda não conhece o Na Hora do Café, de manhã, 7 da manhã, a gente se diverte e um pessoal muito legal que está lá sempre. Tá certo. Alfredo, chegamos ao final do nosso programa. Muitíssimo obrigado, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco e eu quero aproveitar e convidar para estar comigo nesta quarta-feira, ao meio-dia, no nosso programa aqui do Mundial Telenotícias. Topa? Tiro o dado, bugio deitado, meu. Então tá certo. Muito obrigado, tá? Um grande abraço, aí. Paulo. Tá, eu quero apenas lembrar mais uma vez para os nossos net espectadores. Apoiem quem trabalha com vontade. Inscreva-se no Mundial Telenotícias. Olha, terminou, vai lá, espanque o joinha, faça seu comentário, certo? Propõe para o Paulo aceitar mais uma aposta, certo? Vai lá, vamos criar uma sinergia efetiva entre a nossa busca e a busca de cada um dos nossos net espectadores, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Gostei da sugestão. Até amanhã. Muito bem, você viu o recado do Alfredo aí, né? Se inscreva em nosso canal, é muito importante. Também dê o like se tiver gostado, ou um dislike se não tiver gostado. Mas participe, comente também bastante, é muito legal. A gente lê todos os comentários. É muito legal esse clima que nós estamos criando, é uma família. E é assim que nós temos que ser e fazer. Aqui, nós tratamos da verdade, doa a quem doer. Muito obrigado. E até esta quarta-feira ao meio-dia. Até lá.